Passando agora para uma nova etapa, nós vamos falar da categoria descontos. Conforme foi informado no início dessa apresentação, o responsável, ao informar ao tribunal determinada verba, ele terá que informar a sua natureza, se se trata de uma remuneração ou se trata de um desconto. Informando que aquela verba se trata de uma remuneração, ele vai ter que escolher dentro da categoria remuneração qual a natureza dessa verba. Da mesma forma, vai ocorrer na categoria descontos. Informando que a verba se trata de um desconto, ele deverá escolher dentro da categoria descontos qual a natureza dessa verba dentro da categoria desconto. Eu trouxe para vocês aqui quais são os tipos de descontos que foram pré-determinados pelo tribunal. Então, são eles: o desconto para o regime próprio de previdência social, desconto para o Instituto Nacional de Seguridade Social, o desconto do imposto de renda retido na fonte, um desconto para aplicação de uma sanção disciplinar, um desconto determinado por uma sentença judicial, um desconto que se trata de um adiantamento da remuneração do servidor. Na verdade, ele não é nem do adiantamento, ele está repondo aquele adiantamento feito. Então, no próximo mês seria o desconto da remuneração dele. Um desconto por dias não trabalhados pelo servidor público, a contribuição sindical ou associativa, a assistência médica odontológica, caso ela exista em âmbito municipal, o corte do teto constitucional, bem como aqueles descontos de caráter pessoal, empréstimos, convênios. Então, todas essas verbas, elas deverão ser devidamente cadastradas pelos municípios na categoria desconto. E na hora do seu preenchimento, na hora da sua informação, o jurisdicionado deverá escolher qual aquela que se enquadra. Bom, superada essa fase das categorias, ou categoria remuneração ou desconto, eu vou trazer algumas outras informações sobre outras questões que deverão ser apresentadas pelo jurisdicionado. A primeira delas é em relação ao vínculo da verba com algum caso específico. Aqui, o responsável apenas deverá informar se aquela verba, ou seja, aquela remuneração ou desconto, que está sendo cadastrada, é vinculada a algum cargo específico. Por exemplo, o adicional de produtividade. Em regra, o adicional de produtividade é pago aos agentes fiscais. Se a legislação municipal diz que o adicional de produtividade será devido exclusivamente aos ocupantes do cargo efetivo de agente fiscal, na hora de informar o vínculo da verba com cargo específico, o responsável terá que colocar que a verba adicional de produtividade está vinculada ao cargo de agente fiscal. O seu detalhamento, que é o próximo passo, detalhamento do vínculo com o cargo específico. Então, assim, o preenchimento desse segundo item é vinculado ao preenchimento positivo do item acima, ou seja, ele depende da resposta afirmativa do item anterior. Deverá ser informado o ID pessoal cargo, identificador, que foi previamente cadastrado no layout cargos, referente ao cargo a que se refere a verba. Então, vamos lá, continuando com o nosso exemplo. Ao prestar a informação, o responsável vai informar que aquela verba tem um vínculo com um cargo específico. E no campo do detalhamento, ele deverá informar qual cargo indicando o ID pessoal cargo identificador, que é aquele cadastrado no layout cargos. Bom, seguindo o próximo passo, o jurisdicionado deverá informar se sobre aquela verba incide alguma contribuição previdenciária. Em caso afirmativo, ele marcará sim, ele vai falar, essa verba aqui, ela incide verba previdenciária sobre ela. São exemplos de verbas, o subsídio, o vencimento, os proventos de aposentadoria e pensão. Sobre essas verbas sempre incide a contribuição previdenciária. Em outro ponto, mais à frente, ele deverá informar se aquela verba
é uma verba transitória, se ela tem um caráter transitório. Então, da mesma forma, ele deverá apenas informar que essa verba tem caráter transitório. Em regra, as regras de caráter provisório não são incorporadas para fins de aposentadoria, então essa é uma informação que ela é importante para todo o sistema em geral. Como exemplos de verbas transitórias, nós temos as gratificações, elas em regra são transitórias. Outro ponto que deverá ser informado pelo jurisdicionado é a codificação da natureza da despesa orçamentária. Então, o responsável ele deverá inserir a codificação de 8 números referente à natureza da despesa. Essa tabela de codificação ela pode ser encontrada no site do tribunal. Eu estou indicando para vocês no campo superior do slide o endereço eletrônico, em que vocês podem encontrar ela. Mas, de todo modo, é uma informação de caráter contábil e eu acredito que o contador no município, ele com certeza vai saber onde que encontrar essa informação e como vocês devem preenchê-la de forma correta. Seguindo, deverá ser informada a natureza da verba ou do desconto. São 4 naturezas que poderão ser informadas. Então, poderá se tratar de uma verba remuneratória, que é o montante financeiro pago a qualquer título ao servidor como contrapartida pelo desempenho de suas atividades. Vencimento, subsídio, salário, adicionais, gratificações, outros. Ou ele pode falar que aquela verba tem uma natureza indenizatória, que são as verbas que servem para recompor os gastos feitos pelo servidor a serviço da administração. Por exemplo, ajuda de custo, diária, auxílios em geral, como auxílio transporte, auxílio moradia. Seguindo, ele pode falar que essa verba tem natureza de desconto legal, ou seja, são aqueles descontos previstos expressamente em lei, como o regime próprio de previdência, desconto para o regime próprio de previdência social, desconto para o Instituto Nacional de Seguridade Social, o imposto de renda retido na fonte, ou se trata de um desconto, ou se trata de um desconto pessoal, que são aqueles descontos que decorrem de situações individuais do servidor, como uma sanção disciplinar, ou decorrente de uma sentença judicial, um adiantamento dos dias não trabalhados por aquele servidor em um determinado mês, entre outros. Passando para um outro momento na prestação de contas, o responsável deverá, no layout de verbas, informar ao cadastrar determinada verba a forma de cálculo daquela verba. Então, ao informar a forma de cálculo, ele poderá colocar os seguintes campos. Ele deverá preencher, na verdade, os seguintes campos. O tipo de cálculo, se trata de um valor específico, um percentual, a base de cálculo, caso se trate de um percentual, detalhar essa base de cálculo ou detalhar o modo em que é realizado o cálculo. Quanto ao tipo de cálculo, o responsável deverá indicar se se trata de um valor nominal, que é um valor fixo em reais, se trata de um percentual, que é um valor percentual em relação a outro valor, ou se trata de um condicional, que é um valor condicionado a outras regras. No campo valor percentual, ele deverá informar se caso o tipo de cálculo seja percentual, o valor percentual a ser aplicado, por exemplo, 5%, 10%, 15%. Caso seja um valor fixo, ele deverá informar o valor fixo daquela verba. Caso se trate, então, de um valor percentual ou de um cálculo percentual, o responsável deverá indicar qual a base de cálculo em que incidirá esse percentual, se é sobre o vencimento, remuneração ou se é sobre outro qualquer. Caso ele informe aqui que se trata que a base de cálculo é outro, ele deverá detalhar essa base de cálculo. Assim, se a composição da base de cálculo não for só o vencimento ou o vencimento, detalhar qual é a sua composição.
Finalmente, o detalhe proporcional, ele deverá detalhar as regras do cálculo condicional. Eu trouxe para vocês no campo esquerdo da tela um exemplo, que é o exemplo do agente de combate às endemias. Eu vou pegar aqui o caso deles e aplicar as regras, só para que vocês tenham de forma mais clara como que deverá ser feito. Então, por exemplo, você está cadastrando aqui o vencimento do cargo de agente de combate às endemias. O tipo de cálculo ele é nominal quanto ao vencimento, então é o tipo de cálculo nominal. O valor será R$ 623, conforme a tabela. A base de cálculo não será preenchida, é um campo que vocês não deverão preencher, assim como não deverão preencher o base de cálculo detalhe e o detalhe proporcional. Por outro lado, quando vocês forem preencher o adicional de insalubridade, algumas regras serão aplicadas de forma diferente. Conforme a tabela ao lado, o cálculo é de 20% sobre o vencimento. Então, no campo referente ao tipo de cálculo, deverá ser colocado o valor, deverá ser marcado que se trata de um valor percentual em relação a outro valor. Então, vai ser marcado percentual. No campo abaixo, o percentual deverá ser inserido 20%, que é o valor percentual em relação ao valor do vencimento. A base de cálculo, no caso, seria o vencimento e não deverá ser preenchido os campos referentes à base de cálculo detalhado, detalhe proporcional. Finalmente, quanto ao cálculo do adicional de produtividade de campo, quanto ao tipo de cálculo, deverá ser colocado como condicional, que é um valor condicionado às outras regras. Ele não tem um valor percentual específico, ele é variável, então não deve ser preenchido nem o valor percentual, nem a base de cálculo. E no detalhe da base de cálculo, ou na verdade no detalhe proporcional, deverá preenchido que é um valor variável de 0 a R$ 300, a depender do valor da nota da avaliação vezes 10. Então, a forma de cálculo ela deverá ser detalhada de acordo com a verba a ser cadastrada, devendo o responsável preencher aqui todas as regras referente àquela verba específica. Bom, finalmente, chegando já ao final da nossa apresentação, o responsável deverá também, ao informar as informações sobre aquela determinada verba, o seu período de vigência. Então, ele deverá inserir a vigência daquela verba remuneratória. Eu coloquei aqui bem amplo, como exemplo, o quinquênio, biênio e anuênio, para que a gente possa tomar como base aqueles municípios em que vigiu por um certo tempo o anuênio, depois veio uma lei posterior e alterou aquela lei, transformando o anuênio. Na verdade, não transformando, mas extinguindo o anuênio e instituindo o biênio, e posteriormente uma nova lei criando o quinquênio e extinguindo o biênio. Então, ao cadastrar, nós sabemos que vão existir nesses municípios inúmeros servidores que vão receber uma parcela de anuênio, uma parcela de biênio, uma parcela de quinquênio, porque todos esses servidores, no decorrer de sua vida funcional, adquiriram esses direitos. Então, ao cadastrar aquela verba, por exemplo, o anuênio, ele vai colocar a lei, vai colocar todas as informações que a gente colocou agora referentes ao anuênio, e no período de vigência ele vai colocar o início da lei até quando aquela lei foi revogada. Da mesma forma, ele vai fazer com o biênio. E o quinquênio, se ele ainda estiver em vigor, ele vai colocar que ele vige a partir de tal data. Então, o período de vigência é para informar qual o período em que determinada verba ela surtiu efeitos no município, ela foi concedida, ela poderia ser concedida no município. Bom, eu trouxe para vocês de forma bem rápida, aqui, bem sucinta, as regras gerais do colário pessoal em relação ao layout de verbas. Eu sei que eu trouxe muitos conceitos, mas é interessante que vocês se atualizem em relação a esses conceitos, principalmente para verificar se a legislação municipal
encontra-se devidamente adequada, bem como se encontra cumprindo a legalidade e a própria Constituição Federal. Para finalizar, eu vou colocar para vocês algumas medidas que o Tribunal entende que são necessárias para a adequação dos municípios ao colário pessoal. A primeira delas é em relação à organização, levantamento e a categorização de toda a legislação municipal sobre remuneração e desconto. Então, nós entendemos que é de suma importância que o município destaque algum servidor específico ou mesmo alguma área específica para que categorize toda a sua legislação municipal, analise se tudo que o município tem pago está sendo feito de forma correta. Da mesma forma, nós entendemos que é muito importante a organização das informações relativas a verbas que compõem a remuneração dos servidores. Que vocês façam, peguem a folha de pagamento municipal, um resumo da folha de pagamento, e a partir dessa folha de pagamento, vocês observem tudo que está sendo pago e tudo que está sendo descontado do servidor, verificar se tudo aquilo existe uma previsão legal, verificar se a forma que está sendo pago está sendo feita de forma correta, se as concessões estão seguindo as regras legais, estão seguindo todas as prescrições que o tribunal tem decidido sobre o tema. E a partir daí a gente reavalie todas as remunerações de descontos na folha de pagamento do município. É importante que o município inicie o quanto antes esse processo e não espere a entrada de vigor do COLARE, e que ele possa, quando da entrada de vigor do COLARE, já estar preparado. Então, finalmente, eu acho que é muito importante que o município modernize seu sistema de recursos humanos e do regime próprio de previdência social, reestruture de uma forma geral, tanto a estrutura física como a estrutura de pessoal, com a aquisição de equipamentos, computadores e a qualificação dos servidores, para a avaliação dos procedimentos e para se enquadrar nas novas exigências do colário pessoal. Então, pessoal, esse foi o módulo 4 do nosso curso Colário Pessoal, módulo Verbas. Agradeço a todos. Qualquer dúvida, estaremos à disposição no fórum, disponível no site. O material de apoio também estará disponível no site, com todas as decisões trazidas. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.